Estão a ouvir? Sinto-me a Britney Spears com isto. Podia dançar agora. Olá, boa tarde. O meu nome é Sofia Magalhães, sou a autora deste livro que vem aqui, que se chama Da Raiz à Rama. Nada se perde, tudo se cozinha, ok? E hoje venho falar-vos um bocadinho sobre desperdício alimentar, claro que é o tema desta iniciativa, mas acima de tudo, dar-vos dicas práticas, ok? Para vocês começarem hoje ainda a minimizar o desperdício nas vossas cozinhas. O primeiro ponto que gostava de partilhar convosco é que Porque é que este tema me apaixona, não é? O tema do desperdício alimentar. Primeiro de tudo é porque é um tema em que nós somos responsáveis e parte ativa, ou seja, nós podemos começar a fazer a diferença hoje nas nossas cozinhas, ok? E é uma diferença, como já viram e como os meus colegas bem ilustraram, a nível global, que tem impactos globais. Segundo ponto é porque porque o desperdício alimentar exige um bocadinho de criatividade, não é? E então este tema acaba por me fazer pensar fora da caixa na cozinha, que é uma coisa que cria-me dificuldade, não é? Que é uma coisa que eu também gosto, honestamente, ok? E por isso, sem mais demoras, vou começar por falar um pouco sobre o primeiro ponto em relação ao desperdício alimentar e como o podem minimizar nas vossas casas. Planear, planear, planear. A Catarina já falou sobre isso. Volto a dizer outra vez, planear. Ok? Planear as vossas refeições. Ai, Sofia, mas é uma seca, exige imenso tempo e eu não sei o que é que eu vou querer comer daqui a 3 dias. Certo, mas sabem o que é ainda mais seca? São os efeitos do desperdício alimentar no mundo. Ok? Então, acho que é um investimento bom do nosso tempo. Além de que todos nós aqui temos vidas agitadas, todos nós aqui trabalhamos e chegamos a casa muitas vezes à noite e dizemos assim, ainda tenho que pensar no que é que eu vou fazer para jantar. Se planear as vossas refeições, deixam de ter esta problemática, ok? Portanto, é só win-win. Prometo, juro. A seguir a planear, o que é que conseguimos fazer também? Com a planificação de refeições, com o planeamento de refeições, nós conseguimos também aliás, o planeamento de refeições obriga-nos a abrir o frigorífico e a ver o que é que nós temos em casa, a abrir a despensa e a ver o que é que nós temos, para quando formos às compras, não comprarmos coisas em demasia. Porque vocês certamente já devem ter notado que a nossa sociedade está mais virada para o consumo. E exemplo disso são os molhos, por exemplo, de ervas aromáticas que só se vendem a X gramas e que vocês não precisam daquilo tudo, só precisam de um quarto. As especiarias que vêm embaladas em 200 gramas e vocês só precisam de uma colher para aquela receita, não é? Tudo isso obriga-nos e faz-nos comprar a mais, não é? E então nós temos que repensar aqui um bocadinho estes passos e planeando as nossas refeições acabamos por fazer este trabalho de casa que é muitíssimo importante, ok? E a parte a seguir, ok, vamos comprar, já foi aqui referido e muito bem, comprar local, comprar autóctone, comprar sazonal. Aqui no sazonal, deixem-me só dizer-vos uma coisa, é assim, a natureza sabe o que faz, anda aqui há muitos anos, ok? Portanto não vamos inventar, sim? Ela dá-nos exatamente aquilo que nós precisamos na altura e na estação que precisamos, sim? Pronto. Só esta ideia que eu gostava que vocês pensassem um bocadinho também. E, portanto, esta coisa de e tomate todo o ano. Se calhar não, ok? Pronto. Então, e a seguir vamos às compras. Comprámos sazonal, comprámos local, comprámos autóctone, comprámos biológico e chegamos a casa e o que é que fazemos? Muitas vezes não acondicionamos como deve ser as coisas que compramos, especialmente os frescos. E isso faz com que haja frescos que são altamente perecíveis, não é? Outros nem tanto, mas, por exemplo, o caso das folhas verdes, não é? Tudo que sejam espinafres, alfaces, rúculas, etc. Se por acaso vocês são daquelas pessoas que compram em saquinho e depois chegam a casa e põem no frigorífico em saquinho e passado 2 dias aquilo já foi, agora já não dá para comer, lixo, certo? Ok, então vou-vos dizer aqui como é que podemos fazer para que essas folhas verdes durem até 2 semanas, ok? Em vez de 2 dias, 2 semanas. Imaginem, é aqui um ganho de tempo enorme. Ok, então a primeira dica, digamos assim, é usarem isto,
ok? Vamos higienizar aquilo que compramos, ok? Eu gosto muito de o fazer numa bacia com água e umas gotas de vinagre. Para além do vinagre ser um desinfetante natural, acaba também, é um conservante natural também, então as coisas acabam por se conservar mais tempo. Mergulhar, digamos assim, tudo o que compramos em folhas, disparate, na bacia com água e vinagre, inclusive eu gosto de fazer isto a bananas, tudo bem, não vou comer a casca, ou se calhar vou, não é? Gosto de mergulhar, inclusive, a fruta, os legumes, tudo o que compro, ok? Mergulho, a seguir deixo secar e a seguir, especialmente as folhas verdes, como estava a falar, embrulhá-las num paninho, ok? E depois agarrar no paninho, se quiserem colocar dentro de um tupperware que tenham próprio para ir ao frigorífico, se não, basta deixá-las num paninho no frigorífico. Duram muito, muito mais, até 2 semanas, prometo, ok? Vamos experimentar em casa. Outra das coisas que nós podemos fazer também, e isto mais em relação às raízes, vou exemplificar aqui, tenho aqui um nabo, ok? O nabo é uma raiz, sim? Portanto, esta parte, eu já vou falar aqui das ramas e disso tudo, mas esta parte costuma estar debaixo da terra. Se nós colocarmos num recipiente com água e pusermos assim no frigorífico, vai durar muito, muito mais tempo. Mesmo não tendo a rama, ok? Porque eu sei que a grande maioria das vezes não tem a rama e já vos vou explicar porque é que não tem a rama. Mas mesmo que comprem sem rama, o que vocês vão notar é que se colocarem em água, a rama começa a crescer. Espetacular, portanto é um 2 em 1. Estão a criar comida no vosso frigorífico, isso é maravilhoso. Bom, e agora passando aqui, passámos do acondicionar, não é? E agora passando aqui mesmo para como é que nós usamos os alimentos integralmente? Como é que nós não desperdiçamos nada? Será que isso é possível? É possível. Então vamos começar exatamente pelas ramas. As malfadadas ramas, chatice, coisas com rama, para quê? Vou-vos dizer para quê, e vocês, se calhar, depois disto que eu vos vou dizer, vão passar a querer comprar coisas com rama. É que, na realidade, a rama é altamente inconveniente para quem vende, ok? Porquê? Através da rama, nós conseguimos perceber se o produto é fresco ou não, porque a rama é o mais perecível, ok? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, não olhem ao tamanho desta cenoura, está bem? Pronto, é da minha horta, esta não. Estão a ver esta rama? Sim? Esta cenoura foi colhida há mais de uma semana. Olhem a rama. Sim? E está no frigorífico. Esta cenoura foi colhida hoje. Olhem a rama. Está bonita, fresquinha. Se sem a rama, vocês não diriam, não saberiam quando é que isto foi colhido e quando é que isto foi colhido. Certo? Portanto, é conveniente, como devem imaginar, num supermercado, não é? Cortar as ramas, porque as ramas só vão fazer com que o consumidor que está habituado, quer só as coisas fresquinhas e bonitinhas, etc., queira as ramas em pé, intactas, e a verdade é que as ramas, olhem, isto foi colhido ontem e a rama está assim, não é? Portanto, tem um dia, sim? Portanto, imaginem quando são colhidos há uma semana, há um mês, não é? Pronto, portanto, a partir de hoje, vocês se calhar vão pensar nas ramas de uma forma diferente, certo? Porque elas dizem-vos se o alimento está efetivamente fresco ou não. Então, mas e o que é que nós podemos fazer com as ramas, Sofia? Ora, aqui está. Então, podemos fazer esparregado. Podemos fazer... Este esparregado, por exemplo, que tem aqui, que aparece no meu livro, é feito com ramas de diversos vegetais, inclusive é do nabo. Podem utilizar rama de beterraba, que fica ótimo. Podem utilizar uma série de ramas, até de rabanete, ok? Todas estas ramas são comestíveis. E sabiam que há uns anos para cá deixou de se utilizar as ramas, mas a verdade é que, por exemplo, a beterraba aqui em Portugal começou a ser cultivada por causa da rama, não por causa da raiz. Só mais tarde é que se começou a comer a raiz. Só que nós, entretanto, já desvirtuámos isto tudo. Não, agora as ramas não interessam, interessa esta parte aqui, boa. Ok? Muito bem, então, podemos fazer esparregado, podemos fazer este que está aqui. Este vou-vos mostrar, porque isto é uma das coisas que mais cria dúvidas. Alho francês, não é? Isto do alho francês era bom se viesse só até aqui. Não percebo porque é que vem isto tudo. E depois há uma chatice, depois eu não sei o que é de fazer ao resto das coisas. Pronto, então vou-vos dizer o que é que podem fazer. Esta parte é comestível, obviamente, só que, o que é que acontece?
é mais fibrosa do que esta parte tenrinha, não é? Então o que acontece é que precisa de mais tempo de cozedura, de uma cozedura mais prolongada. Então é, por exemplo, ótima para gratinados, que ficam lá no forno 40, 45 minutos, 1 hora, etc, não é? Dá tempo para que estas fibras fiquem molinhas, fantásticas, suaves, e que depois pomos a boca e é fantástico. Então, um gratinado de batata doce e alho francês que é delicioso, por exemplo. Podem, sim senhora, também pô-las na sopa, não é? Que isto é o mais usual, é o pessoal agarrar na sopa, não é? Pronto. Mas elas são tão nutritivas, podemos fazer tanto com elas, ok? Que não vamos ficar-nos pela sopa. Essa é a minha sugestão para vocês, sim? Outra coisa que ainda podemos fazer. Ok, já está. Olhem, e eu sei que agora, fiquem comigo, ok? Pronto. Podemos fazer um bolo de rama. Sim? Então, este bolo que ali tem chama-se bolo de cenoura inteira. É este que aqui está, ok? Adorava dar-vos uma fatia a todos, mas o Covid não deixa. Então, este bolo é feito com a cenoura inteira, com a raiz e com a rama, ok? E vi aí algumas caras a fazer assim no género. Isso é um esticão já. Não, juro, é ótimo, é delicioso. Não digam que não antes de experimentar. Só para terem uma noção, no lançamento do meu livro eu fiz este bolo, que é um dos meus favoritos. Fiz este bolo e imagina, o espaço era para 70 pessoas. Eu só podia, por causa das questões de Covid, só deixavam lá estar 70 pessoas. E eu fiz 150 doses deste bolo, ok? Eu não provei, para vocês terem uma noção. Eu vi pessoas a tirar lenços de papel, juro que isto é verídico, juro que isto é verídico, a tirar lenços de papel, a pôr bocados do bolo, a guardar e a levar para casa. Portanto, prometo que este bolo é bom. Então, e já falamos das ramas, vamos falar dos talos. Esqueci-me de outra coisa, desculpem. Esqueci-me de outra coisa das ramas. Mais um exemplo. Outra das ramas que normalmente as pessoas descartam é do aipo. Ela é ótima, por exemplo, usar em smoothies, para usar também em sopas, em caldos, em tudo mais. Este smoothie de aipo e manga é maravilhoso. Outra das coisas que podemos fazer com as ramas são pesto, molho pesto. Eu adoro, eu tenho sempre molho pesto em casa, congelado. Por exemplo, pode ser feito com a rama da cenoura, que este é o mais usual, mas também pode ser feito com a rama do nabo, da beterraba, de qualquer outra rama, ok? É delicioso. Outra das coisas que esta então é a pior, o que é que são? Talos. Bem, aqui não são só os talos, não é? Eu tenho aqui um caracol, olha. É que isto é da minha horta. Olha, então, aqui tenho acelgas, não é? Que normalmente o que é que as pessoas fazem às acelgas? Muitas vezes tiram esta esta é terrinha. E isto? Lixo, não é? Pronto. Não. Isto dá um excelente salteado, como vocês veem ali. Basta cortarem a juliana assim bem fininha, ok? Saltear durante algum tempo, porque lá está, como algumas ramas, os talos têm muita fibra, e então precisam de uma cozedura um bocadinho mais prolongada, mas são deliciosos. Sabem para que é que eu também gosto de utilizar estes talos? Para mergulhar, por exemplo, no humus, como os palitos de cenoura, estão a ver? Ótimos, a sério, são mesmo bons, tenrinhos. Outra das coisas que as pessoas fazem, especialmente aqui nos brócolos, que chatice, não é? Isto, porque é que o brócolis não é só o florete? Não é? Que chato, não sei. Mas eu tenho-vos a dizer que... esperem, penso que em cima do bolo é que não. Tenho-vos a dizer que a parte mais tenra dos brócolos, sabem qual é? É esta aqui do meio, ok? Juro, é esta branca aqui do meio. Não é o florete, é esta. A única coisa que vocês têm que fazer é agarrar num descascador de batatas e começar a descascar aqui o talo, ok? Depois cortarem palitos, por exemplo, e é ótimo. Brócolis crus. Sim, brócolis crus. Adoro, ótimos. Experimentem. Ok? Então, e o que é que podemos fazer mais com os talos? Bom, o mais básico, digamos assim, mas ainda assim importante, caldo de legumes. Sim, caldo de legumes. Aliás, também podem colocar as ramas no caldo de legumes, podem colocar, como há bocado a Ana
A Ana também referenciou as cascas das cebolas, dos, como é que se chama, dos alhos, de tudo mais. Aliás, o truque do caldo de legumes é fazer com que tenha a maior diversidade de elementos possível, ok? Então, isso é que vos vai dar um caldo bastante aromático. E agora deixem-me só dizer-vos aqui uma coisa em relação ao caldo de legumes, que é, normalmente as pessoas até fazem o caldo de legumes, põem no frigorífico, ou congelam, ou como gostarem de conservar. Eu gosto de conservar assim nos frascos e depois ou congelo ou coloco no frigorífico, ou então em cuvetes, ok? Só que a maioria das pessoas não usa o caldo de legumes na maioria das coisas que cozinha. O caldo de legumes é para utilizar em vez da água. Exemplo, vou fazer arroz. Em vez de utilizarem água, utilizem o vosso caldo de legumes. Primeiro, tem um aporte de nutrientes enorme, porque tiveram ali os talos e as ramas e tudo mais a cozer durante não sei quanto tempo. Segundo, tem imenso sabor, ok? Terceiro, tem um aporte nutricional fantástico também, não é? Pronto, portanto, caldo de legumes, ótimo para fazer arroz, ótimo para cozer massa. Porquê é que não fazem a massa no caldo de legumes? Ótimo, ok? Sim? E em todas as receitas que peça água, vocês podem colocar caldo de legumes e vão ter assim algum boost de sabor muito, muito melhor. Sim? Outra das coisas que podemos fazer com os caldos é sopa. Mas atenção, eu já sei, dizem-me assim, Sofia, mas eu ponho talos na sopa e depois fica cheio de fibras e não sei o quê. Certo, eu percebo. Então vou-vos dizer aqui como é que vocês evitam estas fibras. O problema é que a maioria das pessoas tem, imagina, este molho de talos e de repente, quero usar o molho todo na mesma receita. Claro, não vai correr bem, ok? Aqui, os talos, a solução é dividir o mal pelas aldeias, como se costuma dizer. Então, utilizar um bocadinho na sopa, utilizar um bocadinho para fazer o caldo de legumes e depois utilizar outro bocadinho, por exemplo, para fazer o salteado, sim? Então estamos aqui a dividir. Agora, se puserem imensos talos dentro da sopa, de facto não vai funcionar. Outra coisa é, os talos, como vos disse, precisam de cozer mais tempo. Então, não vale a pena cozerem só os talos 20 minutos para fazer uma sopa e a seguir passar. Vão ficar com fibras. Precisam ir de 30, 40 minutos, ok? E depois passar muito bem. Acho que não vão lá com a varinha mágica, tem que ser assim com um processador um bocadinho mais forte, sim? Pronto, para ficar aquele cremezinho que toda a gente gosta, adora, etc. Sim? Muito bem. E agora, outra parte. Próximos. Isso que está ali. Exato. Cascas. Cascas e centros de fruta. O que é que eu vou fazer isto? Não dá para fazer nada com isto? Claro que dá. Iced tea. Chá. Os cascas, os caroços, os centros da fruta têm imenso sabor ainda, porque são parte da própria fruta, não é? Então, se nós fervermos simplesmente e colocarmos, por exemplo, eu neste coloquei, olha, este tem, vou-vos dizer o que é que tem. Tem topos de morangos, ok? Sabem quando cortamos os morangos? Eu, por acaso, como com os topos. Pronto. Mas normalmente as pessoas não comem. E eu, se vos perguntar porque é que vocês não comem, provavelmente não sabem dizer porquê. Mas não comem, não é? Quem é que come aqui? Quem é que come os topos? Vocês não contam. Pronto, ok. Pois, também, ok. Tudo bem. Uma pessoa que come os topos de morango. Meu filho come os topos de morangos, por exemplo. Sabem porquê? Porque eu nunca lhe dei de outra forma. E então ele começou a comer os topos de morangos. E hoje em dia, se eu lhe der os morangos cheios de topo, ele não quer. Começa a apontar de género. Falta aqui qualquer coisa. Pronto. Portanto, isto está tudo na nossa cabeça, não é? Nos nossos hábitos, na realidade. Pronto. Então, este... Iced tea, portanto, tem topos de morangos, pus aqui uma folhinha de erva príncipe, pus um pau de canela, tem o quê? Ainda tem, por exemplo, umas cascas também algumas cascas de romã, estamos na época já, não é? E, portanto, isto dá para fazer o ano inteiro com todas as frutas, sim? Para ir variando os sabores. E é um iced tea caseiro, é água, fruta, podem pôr adoçante se quiserem, ok? E é extremamente refrescante no verão e extremamente aconchegante no inverno se beberem quente, ok? Então aqui fica a sugestão. E há bocado, e agora falava das cascas, vamos lá às cascas, vamos desconstruir aqui as nossas ideias pré-concebidas em relação às cascas. Quem é que come a casca da batata? Mão no ar. Pá, toda a gente. Digam-me, vocês já comeram batatas com casca, certo? Toda a gente, quase toda a gente, certo, ok. E quem é que come a cenoura com a casca? Bem menos. Porquê? Expliquem-me. Sabem dizer-me porquê?
Não sabem, pois não? Pois não, exato, eu sei. É porque viram fazer assim e continuaram a fazer assim, não é? Exatamente. E quem é que come a casca da beterraba? Certo, só aqui esta primeira fila em grande, não é? E a casca do nabo? Igual, certo. Porquê? Porquê? Expliquem-me, ninguém sabe dizer-me porquê. Começámos a ver fazer assim e passámos e continuámos a fazer assim, não é? Então vamos passar a fazer assado, sim? Pronto, cascas de vegetais. O que é que conseguimos fazer? Ai, não vos falei das cascas da fruta, desculpem. Voltando aqui um bocadinho atrás. Cascas da fruta, o que é que também conseguimos fazer? Vinagre caseiro. Muito fácil, ok? Nós podemos fazer vinagre de qualquer fruta, na realidade, sabiam? E é super fácil, porque é só deixar a natureza atuar. Ali, como o Rui disse há bocado, os fermentados é um bocadinho assim, é deixar a natureza acontecer, sim? Mas pronto, e podemos fazer uma série de outras coisas que encontram no meu livro, também nas minhas redes sociais e tudo mais, mas vamos aqui às cascas de cenoura, de nabo, de tudo e mais alguma coisa. Então temos picles. Esta é a solução, para além de colocar no caldo de legumes, na sopa, etc., que podem perfeitamente colocar, picles. Picles são é das coisas mais fáceis. É uma coisa super fácil de fazer, a sério. Precisam de água, vinagre, especiarias e cascas ou qualquer outro vegetal. E depois conservam-se anos, vou dizer outra, anos, ok? Porque o vinagre, lá está, é um conservante natural, sim? E são ótimos para quando... Olha, são ótimos, sabem para quê? Para o hambúrguer do Rui. O hambúrguer que o Rui falou há bocado. Levava picles. Ok, aqui estão eles, sim, de cascas. Estes são de cascas de cenoura e são de... são de uma coisa muito interessante. São de cascas de melancia. Sabiam que podiam comer a casca da melancia? Verdade. E picles de casca de melancia. Ótimo, perfeito, delicioso, juro. Têm que experimentar. Outra coisa que podem fazer com as cascas, e aqui tem as cascas, estas são talvez as cascas mais difíceis de trabalhar, digamos assim, que são as cascas dos citrinos, não é? Porque as cascas dos citrinos, uma pessoa quando trinca, vai... Ok, não é? Ok, então, o que é que podemos fazer com as cascas dos citrinos? Para além de, por exemplo, as sandálias, que até foi uma dica que a Catarina deu aqui há uns tempos, e que resulta, porque eu já coloquei na minha lareira, podemos fazer as sandálias naturais, porque as cascas dos citrinos têm óleos naturais, ok? Então inflamam com alguma facilidade. Basta secá-las e depois colocar nas lareiras. Como já estamos perto dessa época, aqui fica a dica, ok? E podemos fazer também as cascas confitadas. Como veem aqui, são cascas de laranja e limão confitadas em azeite. O azeite, o que é confitar? Confitar é deixar cozer durante muito tempo, normalmente ou numa base de açúcar ou... Desculpem, claro, a Britney Spears não lhe acontece isto, mas a mim acontece. Ok. Confitar numa base de... pode ser numa base de gordura ou numa base de açúcar. Por exemplo, os doces são confitadas, compotas, não é? Pronto. E aqui temos um confitado em azeite. Então as cascas ficaram ali a cozer, imagina, 45 minutos ou uma hora em azeite, em lume muito baixinho, com especiarias, e depois ficam super suaves, perdem aquele travo muito ácido, muito amargo, não é? E são ótimas para colocar em saladas, para colocar, quem comer peixe, por exemplo, quem comer salmão pode, a casca do limão confitada com salmão fica espetacular, além de que fazem um brilharete. Quando alguém vai jantar à vossa casa e vai dizer, agora tenho aqui umas cascas de limão confitadas. E vocês vão dizer, pessoal, uau, ele percebe disto, eles percebem disto, fantástico. Muito bem, vamos passar para o anterior. Só porque eu não falei o anterior, só porque eu não falei... Ok, cascas, este também é uma das mais básicas, não é? Que é fazer as cascas no forno, que é fazer as cascas da batata e da abóbora e da cenoura e de tudo que vocês quiserem no forno. Estas aqui têm ervas aromáticas, por exemplo, podem ir fazer, ficam super estaladiças, ótimas. E agora sim, a próxima. Muito bem, então agora vamos falar de fruta muito madura, que essa também acaba muitas vezes no lixo, não é? Então, fruta muito madura. Olha, por exemplo, eu trouxe-vos aqui um diospiro que apanhei hoje da minha árvore, o meu diospereiro. Eu não gosto particularmente de diospiros, mas o meu marido adora. E eu lá está, distribuo às vezes pela família, pelos amigos, etc. E o que é que, quando tenho muito, porque depois a natureza quando dá assim embarda, não é? Então o que é que acontece? Eu de repente tenho 100 diospiros, e o que é que eu faço a 100 diospiros?
A Catarina já explicou que podem ir à Olio, à app, não é? À Olio app. Mas eu normalmente o que faço é, gosto muito, quando tenho muita fruta, faço purés de fruta, ok? Aqui tenho, eu agarrei, neste caso o Diospiro é mole, então eu agarrei no Diospiro e triturei. Mas se fosse, por exemplo, maçã ou pera, aí nesse caso podia assar ou cozer e depois triturar. E eu gosto muito de fazer purés de fruta, porquê? Porque funcionam como adoçantes naturais, na realidade. Então eu depois utilizo, por exemplo, se fizer um estofado em que estou a utilizar a polpa de tomate. A polpa de tomate é muito ácida, não é? Então consigo equilibrar a acidez com o puré de fruta. Umas colheres de puré de maçã, imagina, numa bolonhesa com tomate, fica espetacular. E de Diospiro também. Não sabe a Diospiro, prometo. Outra coisa que podemos fazer, depois de termos a fruta em polpa, e estamos a falar, por exemplo, estamos a falar de Diospiro, estamos a falar de morangos, estamos a falar de qualquer fruta, ok? O que é que podemos fazer também? Vinagrete. Ok? O vinagrete muitas vezes precisa, lá está, de equilibrar a acidez, não é? O molho de vinagrete, por isso é que às vezes se utiliza o vinagre balsâmico, que tem um travo um bocadinho mais doce. O que é que nós podemos fazer? Juntar umas colheres também de polpa de fruta e criar o vinagrete. Este que vem aqui é de Diospiro, por exemplo, aquele vinagrete que vem ali. Outra das coisas para a qual eu utilizo isto, e é o exemplo desta granola, é em vez de colocar um adoçante, como o mel, ou o agave, ou outra coisa qualquer, umas colheres de fruta triturada e fazem uma granola deliciosa, ok? E assim, tudo bem, não é tão doce como se pusermos o mel e isso tudo. Mas podem pôr, por exemplo, uma colher de mel ou uma colher de outra adoçante que vocês queiram e também a fruta. Uma forma de utilizarmos fruta madura, não vai para o lixo e ficam com uma granola deliciosa, sim? Last but not least, temos também, olhem aqui o exemplo das... Neste caso tenho aqui, é a fruta em calda. E eu sei que em calda, nós imaginamos logo aqueles... Eu, pelo menos, quando dizem fruta em calda, eu imagino, sabem o quê? Os hotéis, não é? Buffet de hotel com aquela fruta em calda enlatada e fico logo, horrível. Não, ok, podemos fazer fruta em calda, mas a verdade é que fruta em calda tradicional é uma ótima forma de conservar fruta, ok? Então quando nós temos muita abundância de uma certa fruta, aqui por exemplo tem morangos, tem pêssegos, tem ameixas nesta imagem, se as cozermos e aquela calda, não é? Porque a fruta tem açúcar próprio da fruta, então aquilo age como conservante e se nós guardarmos a fruta submersa na calda, podemos inclusive congelar, podemos guardar no frigorífico, congelada dura meses ou anos, no frigorífico dura muitas semanas e podemos depois ir consumindo. Em que é que consumimos isto? No iogurte, com a granola, ok? Ou como recheio de uma tarte, por exemplo, ok? Portanto, há aqui um mundo de coisas que podemos explorar. Ou então, também podemos colocar nas papas. Eu faço bastante papas em casa, não só para o meu filho, mas o meu marido também gosta. Por exemplo, agora no tempo quente. E fruta madura, dá papas docinhas e deliciosas, ok? Última, last but not least, como eu dizia, ok. Vamos falar de sobras. Vamos falar de sobras. Ai, sobrou-me isto ou aquilo, ou um bocadinho disto, ou um bocadinho daquilo, e agora o que é que eu faço a isto? Nem chega para uma refeição, vai para o lixo, não é? Não, não é. Então, por exemplo, sobras de guisados, estofados, coisas que tenham molho, até caril, ok? Sobras de caril dão ótimos recheios de calzones. Sabem o que é calzones? Aquelas pizzas que se fecham, sim? Ok, dão ótimos recheios de calzones. Juro, prometo, a sério, experimentem fazer isso. E quem diz de calzones diz de empadas, de qualquer outra coisa, sim? Porque tudo o que tem molho, ok? O que é um calzone? Tem ali vegetais, tem ali outras coisas em molho, não é? Quando se abre, escorre o molho e tal. Exatamente o que vai acontecer aqui se vocês utilizarem, por exemplo, um resto de um estofado para rechear aqueles calzones. Outra coisa que normalmente acontece... Comemos sopa e depois fica assim um restinho de sopa e o que é que já não faço nada com isto? Isto já não dá para uma refeição, não é? Fica assim um bocadinho. Vou deitar isto fora. Não existe fora, antes de mais. No lixo, não é? Pronto, então o que é que acontece? Restos de sopa dão ótimos molhos
Porque o que é um molho? É água, muitas vezes com vegetais, não é? Ou com um caldo de legumes, ou de carne ou de peixe, se consumirem, não é? Pronto. Então aqui o que é que nós temos na sopa? Água e vegetais. Então a ideia é agarrar nesse restinho, aromatizar, explico-vos como no livro, aqui não consigo, não dá tempo para tudo, mas pronto, e ficam com um molho ótimo para assados, para estofados, para o que vocês quiserem, e aproveitaram aquele restinho de sopa, não deitaram fora. Sim? E ainda, tenho mais umas sugestões. Exato. Então, pão. Há bocado falávamos do pão, não é? Estas são as últimas, estou quase a terminar. Há bocado falávamos do pão. O que é que podemos fazer? Pão ralado, certo? E bolos. Às vezes sobram restinhos de bolos e de bolachas. Já ficam moles ou ficam demasiado duros. Guardem-nos, congelem-nos e são ótimos para colocar como topping nos crumbles. Ok? Misturam tudo, trituram tudo. Topping de crumble ali instantâneo feito. Ok? E sem desperdiçar. Outra sugestão, e agora os senhores que há bocado torceram o nariz ao meu bolo de rama de cenoura, aqui então vão-se embora, provavelmente, porque o que é que nós podemos aproveitar também para fazer este delicioso brownie? Sabem o quê? Água de cozer o grão. Sofia, pelo amor de Deus, água de cozer o grão para fazer um brownie. A sério? Verdade, aqui está ela. Chama-se aquafaba, para alguns certamente não é novidade, mas para outros é capaz de ser. A água de cozer o grão é um ótimo substituto dos ovos, sabiam? Porque dá para bater tal como as claras em castelo. Então, este brownie que aqui vem, e que é delicioso, juro, é o melhor brownie que eu já comi, deixa à parte, é feito com a água de cozer o grão, por exemplo, com a aquafaba. E o que é que nós podemos fazer? Quando cozemos as leguminosas, guardamos a água, eu, por exemplo, guardo em cuvetes, ok? Ou guardo assim em garrafas, congelo e depois vou tirando quando quero fazer um bolo, quando quero utilizar para outra coisa, ok? E pronto, isto era o que eu tinha para vos trazer hoje. Espero que vos tenha dado aqui algumas dicas práticas. Espero que vocês saiam todos a correr daqui, não agora, mas no final do evento, e vão para casa colocar isto em prática. Mas, acima de tudo, espero que vocês percebam e espero que se sintam inspirados a mudar o mundo a partir das vossas cozinhas, porque isso é possível. Sim? Obrigada.